Vamos ver se agora ele não vem. Soldados, venham aqui. Estamos aqui, senhor Absalão. O que deseja? Joabe tem um campo de trigo junto ao meu, não é mesmo? Vão lá e coloquem fogo no campo dele. A sua palavra é uma ordem. Estamos indo. Olá, meus amigos. Aqui estamos nós novamente. Tudo bem com vocês? Vocês viram aí que vai ter uma adrenalina nesse episódio de hoje. Mas antes de entrarmos na história, vamos aprender o nosso verso para memorizar e a mensagem. O nosso verso de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Vamos ver o que tem lá. Eu já achei o meu. Aqui diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esse verso aqui, meus amigos, é uma advertência. Vamos ver o que a mensagem diz. Conseguimos muito mais trabalhando juntos do que uns contra os outros. Só tivemos a advertência hoje, não é mesmo? E a Bíblia está cheia de advertências. Se formos sábios, seguiremos todas elas. Bom, agora vamos à nossa história. Já fazia 2 anos que Absalão estava esperando para falar com seu pai Davi, e ainda não havia sido chamado. Ele também sabia muito bem que seu pai estava muito triste com ele, depois da época que ele havia assassinado Amon, um dos filhos de Davi, com Ainoã. Fazia muito tempo que Absalão estava fugindo depois disso, mas agora ele estava de volta a Jerusalém com o consentimento do rei. Mas agora, nada era como os velhos tempos. Não lhe permitiram morar no palácio com os privilégios de um príncipe. Então, Absalão chamou Joabe, o braço direito de Davi, para interceder por ele. Porém, Joabe nem lhe deu atenção, nem apareceu quando Absalão chamou nem a primeira nem a segunda vez. Então, Absalão resolveu tomar medidas drásticas. E foi exatamente o que ele fez, o que você viu aí no início. Assim que Joabe soube que seu campo de trigo estava pegando fogo e soube que foi Absalão, mais que depressa Joabe foi correndo falar com Absalão. Ah, assim agora você veio, não é mesmo? O que você pretende com esse ato terrorista, Absalão? Já estou cansado de viver isolado aqui em Jerusalém, sendo ignorado por todos, e nem mesmo posso ver o rei, que é meu pai. Por que então vim de Jessu? Melhor teria ter ficado lá. Absalão já era adulto. Porém, ele era muito mimado, afinal de contas, ele era filho do rei. Ele estava acostumado a ser atendido em tudo. Além de ser mimado, a Bíblia relata que ele era muito bonito, dos pés à cabeça. Todo ano Absalão cortava o cabelo, não porque não gostasse de cabelos longos, mas porque seu cabelo pesava muito. Depois que ele conversou com Joabe, ele finalmente conseguiu comparecer à presença do rei. Absalão inclinou-se respeitosamente diante de seu pai Davi, e Davi demonstrou sua aceitação beijando-o no rosto. Aparentemente, o relacionamento entre eles estava melhor. No entanto, havia ainda grandes problemas a serem resolvidos. Eu não sei se vocês lembram, mas Absalão carregava uma grande mágoa no coração. Ele sentia que jamais teria a atenção que merecia, por isso decidiu consegui-la a seu próprio modo. Sabem o que ele fez? Ele mandou preparar uma carruagem com cavalos e convocou 50 homens para irem adiante dele, percorrendo a cidade de Jerusalém inteira. Ele também começou a permanecer junto ao portão da cidade, por onde o povo passava, vindo de todas as partes do reino para apresentar suas queixas e reivindicações ao rei. De onde você é? Sou de uma das tribos de Israel. Depois de conversarem um pouco, ele começava seu discurso. Eu vejo que você está com razão nesse ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. Sabe de uma coisa? Gostaria de ser o juiz dessa terra. Então, quem tivesse um caso para ser resolvido, viria a mim e eu faria justiça. Depois disso, sabe o que ele fazia? Beijava a pessoa afetuosamente. Esse era um costume praticado entre os homens naquele tempo. Absalão realmente sabia conquistar as pessoas para o seu lado. E logo, muitos estavam prontos a segui-lo, ao invés de seguir o rei Davi. Fingindo se ausentar para praticar um sacrifício religioso, Absalão enviou espias por todo o reino dizendo: quando ouvirem o toque da trombeta, gritem bem alto: Absalão é o rei de Hebrom! Meus amigos, aquela pequena raiz de amargura no coração de Absalão havia explodido em uma total rebelião contra seu pai.
E a notícia da rebelião de Absalão logo chegou a Jerusalém, onde foi transmitida rapidamente aos servos de Davi. E sabem o que aconteceu? O povo de Israel se voltou contra o rei, elegendo Absalão como líder. E assim que Davi ouviu a notícia, ele sabia que precisava se apressar. E naquele dia, ele deixou Jerusalém, acompanhado com 600 outras pessoas. Ele fugiu para salvar sua vida do próprio filho que queria o matar. É brincadeira um negócio desse? Só que Davi deixou ainda algumas pessoas leais no palácio. Entre essas pessoas estava o estrangeiro Itai e os levitas que levavam a arca. E também outras pessoas se rebelaram contra Davi, como Aitofel, o conselheiro particular de Davi que se juntou a Absalão. Tudo era uma confusão enquanto os fugitivos atravessavam o ribeiro de Cedro, em direção ao esconderijo no deserto. Na saída, Davi levou a arca com ele, mas ele achou por bem que ela voltasse para Jerusalém com os sacerdotes Zadok e seus filhos. Não se esqueçam de me enviar notícias de como as coisas vão indo aqui em Jerusalém. Assim, Zadok e seus filhos retornaram com a arca para Jerusalém e estiveram lá o tempo todo, atentos para levar mensagens ao rei sempre que fosse necessário. Assim, um tempo mais tarde, uma dessas mensagens salvou a vida de Davi. Mas essa é outra história. Sabem, meus amigos, dessa história eu tiro uma coisa. Os braços, as mãos, dados por Deus, devem ser usados para fazer o bem, que traga a aprovação do céu, de modo que vocês possam ouvir afinal as palavras. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A nossa história terminou, e eu aprendi que nós devemos estar sempre do lado de Deus, não importa o que aconteça. Porque se houve alguma injustiça com você, Deus lhe trará à tona tudo que foi feito. A mentira nunca fica encoberta. Que nós possamos agradecer a Deus por todas as coisas. Vamos orar? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por esse sábado que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos também por essa história que nós ouvimos. Que nós possamos sempre ouvir a tua voz para fazermos sempre o que é certo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.